Senhor Natanael era casado com uma mulher que muito pouco era vista. Ela passava maior tempo dentro de sua casa. Mas depois de tantos acontecimentos, sua esposa pediu para falar com todos que trabalhavam naquelas terras. E quando a vimos, eu notei que suas roupas eram de uma mulher que preservava a tradição do povo cigano. Ela usava longos vestidos, muitos adornos por todo o seu corpo, correntes e brincos que representavam ou eram de ouro. Também usava um lenço com desenho de flores em sua cabeça. Tão logo ela se aproximou, ela acabou revelando a todos que durante algumas noites ela vinha tendo visões em seus sonhos. E nessas visões ela via a silhueta de uma mulher entrando em meia mata, mas não conseguia ver o rosto desta pessoa. Ela também contava que viu essa mulher se colocar de joelhos no chão. E um pouco mais à frente, havia um grande buraco, como se fosse uma cova. Quando essa mulher se aproximou desta cova, era como se ela conseguisse enxergar através dos olhos dessa mulher, que olhava para dentro deste enorme buraco. Lá dentro ela conseguiu ver somente o rosto de uma família. Seus rostos pareciam ter sido moldados no barro. E essa família estava para receber a afronta de um ser demoníaco, uma criatura que foi invocada do inferno para estar levando todos de uma só vez para baixo da terra. Aquela mulher acabou contando que o que ela viu andava ao redor da tal mulher e daquele buraco. Tal criatura tinha sede de sangue e só deixaria todos em paz quando conseguisse concretizar o propósito pelo qual foi invocado. Depois disso retornaria para o lugar de onde veio. Entre todos nós não se ouvia uma só palavra. O respeito por aquela mulher era tão grande que ninguém a olhava nos olhos. Todos estavam olhando direto para o chão. Então, antes de se retirar, ela caminhou na direção de minha mãe e meu pai e falou: "Se preparem, pois o que virá durante a noite para os afligir é um lobisomem." Então, depois de todos ouvirem as suas palavras, aquela mulher voltou para dentro de sua casa e seu marido, o senhor Natanael, a acompanhou. Muitos dias já haviam se passado depois de tudo que ela falou. Tudo parecia ter voltado ao normal. E muitos se perguntavam se tudo que tinham ouvido era verdade. Então, quando foi um fim de tarde, no momento em que o povo já retornava para suas casas, todos ouviram o que parecia ser gritos. E esses gritos estavam bastante distantes dali. Também notamos que esses gritos acabavam incomodando os animais que tinham na fazenda. O gado parecia estar se agrupando para se proteger. E os cachorros que existiam naquelas terras corriam para baixo das casas que tinham seus pisos de madeiras e eram altas. E lá embaixo era possível ouvir o som deles choramingando. Pareciam saber o que estava em meio à mata gritando. Por todo o fim de tarde de cada dia, era possível ouvir aqueles gritos. E durante a noite, era fácil notar que esses gritos se aproximavam mais e mais daquelas terras. Então, quando chegou a noite, que todos acreditavam que seria a noite que o que gritava nos arredores iria chegar até a fazenda, Senhor Natanael pediu que dentro de nossas casas não ficasse uma única vela acesa durante a noite. Naquela noite, o que gritava na mata chegou até a chácara. E a algazarra que aquilo fazia era horrível. Durante toda a noite era possível ouvir os gritos de muitos animais. Mas foi somente pela manhã. Tão logo o sol começou a dissipar a noite,
que vimos a quantidade de animais mortos naquela terra. O povo da fazenda ficou muito assustado com o que viu e acabaram falando em ir embora daquele lugar. Senhor Natanael pediu para que todos se acalmassem, pois ele iria à cidade e retornaria com ajuda. Então, depois de algumas horas já terem se passado, o patrão de meu pai retornou com um homem que dizia poder ajudar. Tão logo ele se aproximou de minha mãe, ele acabou falando que o sangue de nossa família tinha sido encomendado por alguém que estava ali em nosso meio. Este homem acabou pedindo que tão logo a noite chegasse, ninguém estivesse para fora de suas casas e também todos mantessem as portas de suas casas muito bem fechadas. Ninguém deveria sair para fora até o momento que ele chamasse. Depois de algumas horas terem se passado, eu notei que aquele homem parecia estar esperando algo, pois ele passou boa parte da tarde com os seus olhos fitos apenas em uma direção. Parecia saber que aquele lugar para onde olhava, algo iria vir em sua direção. Passado algumas horas, não demorou muito para que ouvíssemos os gritos. Logo depois disso, todos se trancaram dentro de suas casas. Somente aquele homem ficou para fora. A noite foi caindo e os gritos se aproximavam cada vez mais. Não demorou muito para que eu e minha família conseguíssemos ouvir o que parecia ser o som de chicote estralando e a voz de uma mulher que pronunciava palavras em um dialeto completamente irreconhecível. Conforme o chicote estralava, aquela fera soltava urros que cortavam a noite, e aquela voz feminina dava altas gargalhadas. Então não demorou muito para que ouvíssemos a voz da mulher dando ordem para que aquele ser não tirasse sua cara do chão, e que ele não tinha permissão para olhar em seus olhos. Seguido disso, foi possível ouvir aquela mulher chamar somente meu pai. Por 2 ou 3 vezes ela pronunciou o seu nome. Então, quando foi a última vez que ela o chamou, então ela falou pela última vez: "Vem aqui ver o que quer o sangue de sua família." Meu pai naquele momento abriu a porta e viu sobre o terreiro que existia à frente de nossa casa um enorme lobisomem com a sua cara no pó. Diz meu pai que a criatura parecia não ter força para levantar a sua própria cabeça. Aquele homem que passou o dia todo olhando para a mata movimentava seus braços como se estivesse surrando a criatura, mas em suas mãos não existia nada. E quando isso acontecia, a criatura sentia a dor de receber as chicotadas. E a mulher de Natanael girava muito rápido em torno daquele ser. No momento em que ela parou em frente da criatura, ela acabou perguntando quem tinha o mandado. Meu pai conta que neste momento, aquele homem se curvou sobre a fera. Aquela fera acabou contando em alto e bom som que toda a nossa família tinha sido entregue a ele e que não descansaria enquanto não nos matasse. Foi então, no momento em que a mulher de nosso patrão ouviu tudo isso, que ela acabou mandando aquilo voltar da onde veio. Mas antes, acabou falando para aquilo com palavras que só aquela coisa entendia. Eu vi aquela criatura se esgueirando por aquelas terras, até que sumiu na mata. Os problemas pareciam ter se acabado. Já se fazia muito tempo que nenhuma surpresa acontecia durante as noites, e nem aquele ser era ouvido gritando pelas matas. Então, depois de um bom tempo ter se passado, tão logo acabou o expediente de trabalho dos homens, meu pai chegou em casa, e no momento em que se preparava para tomar um banho e descansar, um de seus companheiros de trabalho chegou em nossa casa completamente apavorado.
Ele contou para nosso pai que chegou em sua casa e tão logo entrou encontrou tudo revirado. Sua casa também fedia a sangue e sua mulher havia sumido. Foram muitos dias e noites andando pelas matas que existiam na região para tentar encontrar a esposa daquele homem. Até que em um fim de tarde, quando faltava poucos minutos para a noite tomar conta de tudo, acabamos ouvindo os gritos de alguém na mata. Eram gritos que pareciam se misturar com choro. Então, quando nos aproximamos, ninguém podia acreditar no que estavam vendo. O próprio marido encontrou a sua esposa, ou o que restou dela. Aquela mulher tinha sido completamente desmembrada. Boa parte de seu corpo tinha sido comido. Tinha vísceras humanas espalhadas por todo canto, e a única parte do corpo que havia sido preservada foi a sua cabeça. Então, depois de recolher o que restava do corpo, seu marido tão logo a sepultou, ele pediu as contas e foi embora. Isso acabou ficando em nossas mentes por um bom tempo, até que um dia, Sr. Natanael e sua esposa acabaram indo jantar em nossa casa. E lá sua esposa acabou nos revelando que a mulher que foi encontrada morta na mata era a mesma que ela via em seus pesadelos. Aquela mulher encomendou a nossa morte por pura maldade. Ela queria estar no lugar que minha família ocupava, e por esse motivo, ela acabou invocando uma força demoníaca para dar cabo de nossas vidas. Como aquela criatura não recebeu a permissão para terminar com o que veio fazer, a única permissão que lhe foi concedida foi cobrar o sangue da própria pessoa que a invocou. E por este motivo, aquela mulher acabou sofrendo com o próprio mal que tinha encomendado para minha família. Ela acabou sendo morta porque a criatura decidiu que seu sangue pagaria a dívida. Como diz meu pai, foi olho por olho, dente por dente. Cordiais uivos a todos. Boa noite.